Olá meus amigos, tudo bem? Eu me chamo Elcio Souza, eu sou criador do método Evolução de 30 anos em apenas 30 dias. Caso você ainda não me conheça, e eu já vou te falar, caso você ainda não me conheça, eu peço que você volte lá para o primeiro vídeo, onde eu começo a abordar o tema desenho, desde preparar a ponta do lápis, conhecer o material, abordei todas as técnicas de retirar esboço, né, de retirar proporção, as comuns e também algumas não comuns. Então eu peço que você volte lá para o primeiro vídeo para finalmente assistir esse, tá? Esse é o 10º vídeo, é um vídeo que realmente eu não tinha planejado especificamente o que seria, mas eu já tinha mais ou menos uma ideia de que rumo seria, de que rumo iria tomar, né? Na verdade eu tinha planejado um webinário, né, ao vivo, só que eu achei muito mais interessante captar algumas perguntas, né, algumas coisas que surgiram nas redes sociais, dúvidas frequentes. Achei mais interessante fazer uma seleção e debater aqui, né, responder cada pergunta dessa, de forma que isso possa estar auxiliando diversas pessoas, tendo em vista que são dúvidas comuns, tá? Então eu vou começar aqui, eu separei 20 perguntas e eu vou começar a ler as perguntas e responder, tá? Não separei o nome das pessoas, porque realmente tem perguntas que são frequentes, mais de uma pessoa fez a mesma pergunta, então eu só fiz uma seleção e resolvi responder, tá? Então eu vou começar pela primeira pergunta, qual papel você utiliza? Eu utilizo o papel Canson Mitentes, ele é um papel texturizado, né? Ele é próprio para o desenho realista, é próprio para o desenho a lápis. Até hoje eu confesso que eu nunca experimentei nenhum outro papel, a não ser o papel sulfite, que realmente não é bacana para desenho a lápis, né? Existem outros papéis, eu vejo diversos outros artistas falando, papel Fabriano, papel... Mas enfim, eu só utilizo o papel Canson Mitentes, gramatura 160, cor 120, que é uma cor meio que cinza, certo? Então eu gosto de utilizar esse papel, tá? Então vamos para a segunda pergunta. Como fazer pelos e cabelos? Essa é uma pergunta muito comum e é uma coisa que eu explico no método Evolução de 30 anos em apenas 30 dias. Como fazer pelos e cabelos? Da mesma forma que você vai fazer qualquer outra textura, porque você não vai enxergar pelos e cabelos, você vai enxergar manchas, você vai desenhar aquilo que você está observando. Então você não pode se prender àquela ideia, eu estou desenhando um pelo, vou fazer um pelo de 1 por 1. Não, você pode muito bem estar desenhando pelo e não estar enxergando aquele pelo. Realmente você não enxerga o pelo individualmente, a não ser que seja uma foto em alta definição, né? Uma foto muito próxima. Então você não pode desenhar imaginando aquilo que você está desenhando. Você tem que desenhar aquilo que você está enxergando. E através do meu método, através da minha forma de desenhar, você vai aprender a fazer qualquer textura, porque eu utilizo uma sequência. Eu utilizo uma sequência lógica, uma sequência básica, fácil, que vai fazer você conseguir atingir qualquer textura, tá certo? Vamos para a próxima. Qual o melhor método de proporção? Se você já vem acompanhando os vídeos, você vai observar que eu utilizei muitos métodos diferentes de retirar esboço, tá? Começando pelo método a olho nu. Qual o melhor método para retirar a proporção? Eu acredito em todos os métodos. Eu não acredito que um é melhor do que o outro, tá? Eu acredito também que o método de proporção que o artista utiliza não tira o mérito dele como artista.
Existe um preconceito muito grande em cima do pessoal que usa o decalque, pessoal que usa a mesa de luz. Só que isso é um preconceito, na minha opinião, bobo. Por quê? Porque é apenas retirar o esboço. Na hora de manchar, na hora de fazer todas as texturas, na hora de transformar aquele esboço em uma fotografia, em um desenho realista, aquilo dali é a olho nu. Aquilo dali não tem mesa de luz, não tem decalque que ajude. O artista, ele vai observar cada mancha e vai reproduzir no papel. Então, independente do método de retirar a proporção que você vai utilizar, você não precisa ficar com esse medo, né, de dizer, eu utilizo decalque, né? Eu não consigo dizer qual é o melhor método, mas eu consigo dizer qual é o pior. O pior, na minha opinião, é o método a olho nu, que você está olhando aqui e você está desenhando. Por quê? Demora mais tempo, você usa mais a borracha, você erra mais, você marca mais o papel, enfim, você às vezes não atinge aquela proporção 100%, né? Então é o pior método, demora, é sem necessidade. Um artista que trabalha com desenho realista, principalmente se ele faz encomendas, ele vai perder muito tempo utilizando fazendo esboço, utilizando o método a olho nu. Então acho que não tem necessidade, tá? Um método muito bom, que inclusive eu utilizo, é o método da mesa de luz. É o polêmico método da mesa de luz. Eu já utilizei todos os métodos existentes na minha carreira, inclusive o método a olho nu. Inclusive o meu primeiro vídeo é demonstrando o método a olho nu, né, para provar que qualquer artista consegue fazer. Então realmente um método bacana é o método da mesa de luz. Se você não tem dinheiro para comprar uma mesa de luz, que é muito caro, né? Você pode fazer um artesanal utilizando um caixote de madeira, uma lâmpada dentro desse caixote e um tampão de vidro em cima, tá? Então, mesa de luz é muito bacana, ok? Vamos para a próxima. Qual lápis você utiliza? Eu utilizo o lápis da graduação H, HB e 4B, tá? Lápis mesmo eu utilizo H e HB, que é o da Staedtler, aquele famoso lápis azulzinho. Eu utilizo a Mina 4B numa lapiseira comum. Então, Mina 4B da Pentel, né, da Staedtler, que é para fazer o preto absoluto, tá? Algumas texturas que é muito preto mesmo, né? E que são áreas muito grandes, né, pretas, eu utilizo o 6B. Mas por quê? Porque o 6B ele tem o lápis 6B. O lápis 6B ele tem uma mina mais espessa, tá? E você consegue manchar rapidinho, né? Mas na maioria dos meus desenhos eu utilizo apenas o 4B, ok? Quais são os artistas que te inspiram? É difícil falar. É difícil falar porque tem muitos, né? O meu mestre Nelks, que eu aprendi a 90% das coisas que eu sei, eu aprendi com ele, tá? Ele é um cara que me inspira. O Charles Lavers é um artista bacana, um artista fenomenal também, tem uma história de vida espetacular. Ele é um guerreiro, uma história de superação, né? E seus alunos também são espetaculares, tá? Mas para me inspirar mesmo, para realmente fazer eu querer alcançar aquele nível, realmente, atualmente, é o Dirk Zielinski, que é um artista alemão que faz bastante hiperrealismo, né?
Então é um cara fenomenal, certo? Me inspira bastante. Tem diversos outros artistas que me inspiram. Para falar a verdade, eu entro nas redes sociais e eu curto o trabalho de todo mundo, independente do nível. Às vezes eu fico fascinado com um sketch simples, né? Uma caricatura bobinha, um desenho qualquer ali que tem uma criatividade bacana. Então, na verdade, a arte me inspira. Eu não tenho um artista ali que diz, ah, eu só gosto desse, eu só sigo esse, né? Por exemplo, nas cores, o Alexandre Rodrigues é fenomenal, né? Samuel Saito, meu amigo, Samuel Saito, espetacular. Então, eu realmente são muitos artistas que eu admiro, tá certo? Próxima pergunta. Você fala do seu curso online. Eu consigo aprender no curso online? Consegue. Eu acredito que de uma forma até melhor, né? Porque, pelo menos no meu curso online, eu tive a preocupação, eu tive tempo, né, para colocar tudo que eu sabia. Cada detalhe, cada informação, cada vídeo que eu gravei foi muito bem pensado, né, de forma que eu não pudesse esquecer nada. E é praticamente o curso online, ele realmente nem precisa, né, de um professor por perto, né? Você vai assistir, você vai fazer os exercícios e você vai aprender, tá? Claro que no meu curso online nós teremos um ambiente virtual dos alunos, onde eu estarei ali respondendo uma ou outra coisa que o pessoal necessite, né? Só que os vídeos em si já resolve qualquer questionamento. Então, o curso online é espetacular, até porque as aulas já estão gravadas, você não vai ter aquela necessidade de... Não tem um horário para você estudar, vai ser no teu tempo, né? Se você só tem um horário do meio-dia, se você só consegue acessar a internet numa lan house, se você, enfim, é no teu tempo, tá? Se você faz faculdade, aí quer estudar de madrugada, né? 1 hora de vídeo, você vai ter o acesso ao curso, você vai estudar a hora que você quiser. E você pode assistir quantas vezes você quiser, então é muito fácil, né? É um método espetacular de você aprender qualquer coisa, tá? Então os cursos online, eles realmente estão tomando um espaço estratosférico na web, tá certo? Próxima pergunta. Não tenho PC, não tenho computador. Eu consigo fazer um curso online? Consegue. Consegue porque as aulas, elas são no máximo 1 hora, tá? Tem umas 2 ou 3 aulas no meu curso que realmente ultrapassam as 2 horas. E aí é uma coisa mais elaborada. Mas você consegue assistir essa aula e consegue praticar sozinho, né? Então não precisa de computador. Isso foi um questionamento também que eu tive muito grande. Então um dos cursos que eu fiz de desenho foi um curso online e eu passei muito tempo resistindo sem saber se eu faria ou não, exatamente por esses problemas, internet, computador, por não acreditar que realmente fosse aprender, né? Mas você não precisa ter um computador ali na tua frente, tá? E você consegue aprender tranquilamente, ok? Até porque existe lan house, existe amigos, existe, enfim, para quem quer aprender realmente, eu acredito que não tem obstáculo, né? Próxima pergunta: como fazer textura de pele? É mais ou menos o que eu respondi
anteriormente, você não precisa enxergar pele, né? Você vai aprender no meu curso a desenhar qualquer coisa, só que você não pode enxergar isso como uma pele, né? Então, isso é uma coisa que nós vamos debater bastante, tá certo? Próxima pergunta. Quem não sabe desenhar nada, consegue aprender? Consegue. O pessoal fala muito de dom. Precisa ter dom, que isso e aquilo. Só que eu acredito que existem pessoas que têm uma certa facilidade em aprender alguma coisa, tá? E a isso a gente chama de dom. E existem pessoas que não têm essa facilidade, mas existe algo chamado técnica. E nada supera a técnica. Então, o que eu vou estar ensinando no meu curso são técnicas. Você não precisa saber, você não precisa desenhar, você não precisa saber desenhar, você não precisa ter dom. Você vai aprender uma técnica, vai executar e vai fazer um desenho. Então, quem nunca desenhou vai aprender a desenhar, ok? Próxima pergunta. Eu preciso entender conceitos de fotografia para desenhar? Não. Já vi muitos cursos, muitos artistas, muitos professores fazendo toda essa, toda essa enrolação, né? Que você precisa aprender fotografia, você precisa aprender anatomia, você precisa aprender... Pessoal, nós estamos falando de desenho de observação, tá? Você vai simplesmente observar e vai desenhar. Se você quiser criar desenhos, sim, você vai precisar ter uma noção, né, básica sobre luz, sobre sombra, sobre anatomia, mas você desenhando só desenho de observação, olhou a foto, desenhou, olhou o animal, desenhou, olhou o modelo vivo, desenhou, você não precisa dominar todos esses conceitos, tá? Então você não precisa se preocupar com isso, a não ser que você queira realmente criar, tá? Então, para criar desenho, você tem que ter uma noção. Porém, eu já te digo, você praticando o desenho de observação, de tanto você desenhar observando aquelas noções de luz, sombra, tudo isso, você vai aprender meio que automaticamente. Então, você não precisa ter toda uma introdução para poder começar a desenhar, tá? Então é exatamente por isso que o meu método é chamado de Evolução de 30 anos em apenas 30 dias, porque não tem esse tipo de enrolação, tá certo? Próxima pergunta. Eu preciso dominar anatomia para desenhar? É a mesma coisa que eu falei na resposta anterior, tá? Não precisa dominar, tá? Quanto tempo você leva em média para fazer um desenho? Aí, essa é uma boa pergunta, porque o desenho se divide em diversos tipos de desenho. HQ, né, histórias em quadrinhos, caricaturas, desenho artístico, desenho realista, desenho hiperrealista. Vamos falar do desenho realista e hiperrealista. Eu acredito que um artista que consegue atingir o nível realista, ele consegue atingir também o hiperrealista. A única diferença é a quantidade de tempo que ele se dispõe a empregar fazendo aquele desenho. Então, um exemplo, você fez um desenho, atingiu um nível realista, você pode colocar o spray fixador, assinar, dar ele por finalizado, e aí você tem aí um desenho realista. Se você deixar aquele desenho realista na sua frente durante 5 dias, para você aos poucos ir trabalhando mais e mais detalhes, a chance daquele desenho realista se transformar num hiperrealista é muito grande, tá?
Então, um desenho realista A4, eu levo no mínimo uma semana trabalhando todo dia. Por quê? Porque eu não gosto de trabalhar mais do que 3 ou 4 horas por dia, né? Porque isso cansa a mente. Quando a mente cansa, você deixa de trabalhar os detalhes, tá? Então, um desenho realista, ele não pode ser executado com pressa. E um hiperrealista, muito menos, tá? Então, quanto mais tempo você demora num desenho, mais perfeito ele fica, ok? Quanto cobrar em um desenho? Depende do seu público-alvo. Na verdade, você vai ter que achar o seu público-alvo. Eu, particularmente, eu não trabalho com encomendas. Eu não trabalho com encomendas porque demora muito. Eu trabalho em outro emprego também. Eu não gosto dessa cobrança. Ah, vou te dar tantos reais, você vai me entregar tal dia. Ah, eu quero que você mude meu nariz, quero que você mude minha boca, quero que você faça isso e aquilo. Eu não gosto disso, tá? Eu não aceito encomendas. Quando eu aceito encomendas, é meio que uma forma de presentear a pessoa. E a questão do meu desenho tem que ter uma inspiração. Então, por dinheiro, realmente eu não trabalho. Mas, tá, vamos lá. Um A4 no nível realista, no mínimo uns 200 reais. Porque você utiliza um material importado, você utiliza um material caro, você utiliza o seu tempo, né? Então é muito trabalhoso e você tem que valorizar a sua arte, tá? Mas assim, ó, o preço é você que realmente escolhe, você tem que bater o pé nesse aspecto, porque também não é em toda esquina que as pessoas vão achar um artista que desenha no nível realista e hiperrealista, certo? Próxima pergunta. Consigo viver de arte? Eu acredito, sinceramente, que você consegue viver de uma forma bacana com qualquer emprego, com qualquer coisa que você se disponibilize a fazer, e o principal, fazer com amor, né? Então eu acredito realmente que você consegue viver de arte. Depende como você vai empregar, né, o seu talento, como é que você vai trabalhar. Isso vai depender de uma mente empreendedora. Você tem que tirar você tem que sair da caixinha. Não basta você apenas ser artista. Você tem que ter uma mente empreendedora. Você tem que ir atrás de informações, né, atrás de mercado. Você não pode. Você tem que saber inovar, ok? Então acredito que você consegue sim viver de arte, tá? Tenho 45 anos, sempre quis desenhar. É possível? É possível, não tem idade para você começar, tá? E 45 anos, 60 anos, na flor da idade, então consegue sim, tá certo? Porque o método Evolução de 30 anos é diferente dos demais. Exatamente por isso, porque é um método sem enrolação, é um método prático. Eu não fico enrolando com conceitos desnecessários, com coisas mirabolantes. Eu vou lá, explico, ensino, demonstro e pronto. Simples assim, tá? Então não tem toda aquela enrolação que você precisa aprender fotografia, anatomia, né? Você vai assistir o vídeo, você vai ver eu fazendo, vai observar e vai fazer também, vai tentar reproduzir. E no nosso ambiente virtual eu vou tirar as dúvidas, simples assim, tá? Qual a parte mais difícil de desenhar? Acredito que essa pergunta a pessoa está falando a parte do corpo, né? Como eu falei, você tem que enxergar manchas.
Então, partindo dessa informação, todas as partes elas são iguais, tá? Só que tem uma que é chatinha, tá? O nariz. O nariz é simplesmente luz e sombra, então é complicado você... O nariz é uma parte realmente que... E o nariz é uma parte que, se você falhar, acabou o seu desenho. O nariz, ele é o chamariz ali do rosto da pessoa, né? Então, se é para escolher uma parte, eu falo nariz, tá? Você desenha qualquer coisa. Desenha qualquer coisa. Eu enxergo manchas. Então, e você também vai enxergar manchas. E quando começar o curso, você vai entender do que eu estou falando, tá? Então, você vai desenhar água, vidro, pelo, cabelo, pele, tudo que existe, eu consigo desenhar, tá? Não existe essa limitação, tá? Porque a partir do momento que você tem uma fotografia, você está vendo manchas, você vai reproduzir as manchas. Então você vai conseguir desenhar qualquer coisa, tá certo? Vamos para a penúltima pergunta. É possível fazer um desenho realista só olhando no método a olho nu? É possível. Eu tirei o meu primeiro vídeo o meu primeiro vídeo sobre técnica de proporção é ensinando o método a olho nu, tirando o esboço. E vamos só entender uma coisa aqui. Quando você tira o esboço, utilizando o método do decalque, a olho nu, mesa de luz, grid, enfim, quando você tira o esboço, tá lá o seu esboço. Quando você vai manchar para transformar o esboço numa fotografia, aquilo é um método a olho nu. Você não vai utilizar a mesa de luz para fazer as manchas. Então, é possível fazer um desenho realista utilizando apenas o método a olho nu? Você só utiliza o método a olho nu, tá? O que diferencia é a forma que você vai fazer o esboço. Fora isso aí, você vai estar olhando e vai estar desenhando. Então é simplesmente método a olho nu, ok? Vamos à última pergunta. Por que seu canal, site são tão recentes se você tem esse talento incrível e está se destacando rapidamente? Obrigado pelo talento incrível, pelo se destacando rapidamente. Essa questão é uma questão mais pessoal, né? Realmente eu desenho há muitos anos, eu desenho há bastante tempo, porém eu nunca tinha parado para me dedicar 100%, né? Para isso, tá? Eu nunca realmente eu participo de vários grupos nas redes sociais, sempre comentei, sempre dei dicas, né? Eu já tive turmas de 5, 10, 15 alunos por onde eu passei, né? Já ajudei amigos, porém eu nunca tinha tido essa ideia, essa vontade, né? Essa questão de querer ajudar em larga escala, né? Eu tinha até a vontade, mas eu nunca tinha parado para pôr em prática, tá? Eu tenho outro emprego também, então eu realmente eu deixei esse meu talento meio que entre quatro paredes, né? Ouvi a vida inteira as pessoas falando, se eu tivesse esse talento, eu trabalhava só nisso, eu já estava rico, isso e aquilo. Então é questão mesmo de eu não ter não ter investido, né, antes nessa questão da minha arte, tá? Sempre publiquei nas redes sociais, tá? Sempre fiz um trabalho ali lento, tá? Mas simplesmente com a intenção de divulgar o meu trabalho, mas sem nenhuma outra intenção,
tá? E acredito que é por isso. E agora que eu decidi colocar nas redes sociais, colocar no YouTube, que o pessoal está conhecendo o meu trabalho, isso está sendo fenomenal, porque eu descobri que realmente eu nasci para isso, né? Realmente eu nasci para isso, eu gosto de ensinar, eu gosto da questão do ajudar pessoas, e é por isso que eu estava entre quatro paredes durante todo esse tempo, tá? Só que agora se preparem, porque eu saí da caixinha, tá certo? Terminaram as perguntas, tá? Eu espero que você continue atento ao seu e-mail, continua compartilhando, continua divulgando, continua estudando, pratica tudo que eu ensinei até hoje, né? E fica atento, porque vem muita coisa bacana ainda pela frente, tá certo? Eu tô preparando umas surpresas legais, tá? E sem contar que em breve vai ter o lançamento do curso online, onde vocês terão tudo na íntegra e vocês realmente vão poder alcançar aquele nível tão sonhado, tá certo? Forte abraço!